Olá, povo lindo e maravilhoso de Deus, abençoados, em nome de Jesus. Vamos orar e depois nós vamos ler o capítulo 15 de Atos. E já passamos mais da metade do livro de Atos. Obrigada, Senhor, gratidão. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Senhor, dando a gente a aplicar todo esse conhecimento que nós estamos recebendo aqui, Pai, através da Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Pai, em nome de Jesus, edifica as nossas vidas. Hoje é Dia Internacional das Mulheres. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoa cada uma de nós, mulheres, que nós possamos ter a Tua sabedoria, a Tua graça, a Tua unção, a Tua mansidão, o Teu domínio próprio, o fruto do Teu Espírito completo, muita alegria. Que isso nós possamos transbordar nas vidas ao redor, dentro da nossa casa e aonde quer que nós formos, nosso trabalho, em nome de Jesus. Pai, Tua palavra diz que a mulher sábia edifica o lar, mas a tola com a própria mão o destrói. Pai, que nós não sejamos mulheres tolas, mas que nós possamos ser mulheres sábias e com muita sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, em tudo que nós fizermos. Fala conosco, Pai, através desse capítulo, em nome de Jesus, mas edifica também os homens através deste capítulo, em nome de Jesus. Cada um que está escutando esse áudio, em nome de Jesus. Seja o dia que for, seja abençoado. Então vamos lá, nós vamos ler o capítulo 15 de Atos na nova versão internacional, que é a NVI. Alguns homens desceram da Judéia a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não foram circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou ao passarem pela Fenícia e por Samaria. Contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, levantaram-se alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou-lhes o coração pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, que relatavam todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Gente, olha só. Então, os religiosos queriam impor alguma coisa, né? Tudo que é imposto às pessoas não é de Deus, porque Deus deu pra gente o livre-arbítrio e é o Espírito Santo que faz a obra. E a nossa salvação é pela graça de Deus. Então, sim, vai ter regras, vão fazer as coisas com ordem, mas a gente não pode impor nada para as pessoas, principalmente para a salvação das pessoas, né? Uma coisa é você colocar regra, faz uma reunião, coloca regras ali, coloca regras na igreja, né? Um padrão que vai se seguir e tal, mas deixando bem claro que isso não atrapalha a salvação da pessoa, o relacionamento dela com Deus, né? Porque a gente vê aqui que é claro, né, o que aconteceu com Pedro. Pedro estava lá, né, orando a Deus, e Deus mostra para ele que o que ele purificou está purificado, ninguém pode chamar de imundo.
E não é uma circuncisão na carne que vai mandar se a pessoa é salva ou se não é salva. E a mesma coisa para várias coisas na nossa vida, né? Pela sua graça que Deus vai nos salvar, em nome de Jesus. Então vamos continuar. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo, que relatavam todos os sinais e maravilhas, né? Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus. No princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: Depois disso, voltarei e construirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens busque o Senhor. E todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, declara o Senhor, que realizará estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Aleluia, Deus já tinha um plano traçado, né? Para salvar o mundo, para salvar todas as pessoas que aceitassem a Jesus. E é pela graça. Portanto, julgo que não devemos criar dificuldade para os gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenha de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, aqui, né, eles pensaram, o que a gente pode fazer a vida deles serem mais leve, eles estando livres em Jesus, né? E isso serve para o nosso dia hoje. São tantas coisas que as pessoas querem impor, colocar, e às vezes é só algumas coisas que é muito importante, né? Porque a gente sabe que o pecado, ele nos afasta de Deus. Então, é para o nosso próprio benefício estar longe do pecado, o máximo que a gente consiga, que a gente possa, pelo Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não conseguimos, mas com a ajuda do Espírito Santo, estando cheio do fruto do Espírito Santo, vigiando e orando, nós conseguimos através da graça de Deus. E é aquela coisa, né? Nós conseguimos, mas mesmo assim, mesmo o Paulo, o grande, falava, né? O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então, vai acontecer situações como seres humanos que nós vamos errar, nós vamos pecar. Mas aí o que a gente faz depois é o que importa. E aqui a igreja estava decidindo ainda, porque estava sendo montada a igreja, né, gente, de Atos. Foi a primeira igreja depois da ascensão de Jesus. Então, eles ainda estavam discutindo como que nós vamos fazer isso. Por mais que já estava escrito nos profetas, foi surpresa para eles que os gentios estavam se convertendo. Então, eles não sabiam muito lidar com essa situação. Até então, eram os judeus. E aí, os judeus já são circuncidados na carne. Então, agora eles iam impor a circuncisão da carne para homens velhos, sabendo que é sofrimento. Com a circuncisão, diminui-se muito problemas mais futuros para os garotos. Então, Deus, cuidando do seu povo, ele fez a circuncisão e ele colocou como sinal do seu povo. Olha só, um povo cuidado por Deus, cuidado pelo Pai. E claro, a gente não sabe todas as coisas, né? Não tem como saber todos os propósitos. Mas aqui nos Estados Unidos eu conheço vários casos, né, de crianças que elas não foram circuncidadas ao nascer e depois elas precisaram de ser circuncidadas porque estava gerando problema ali nas crianças, dando infecção, dando outras coisas, outros problemas. Então, elas tiveram que ser circuncidadas. E já numa idade maior. Então, as crianças sofrem mais quando elas são mais maiores. Porque o bebê, né, recém-nascido principalmente, ele tem... tudo tá acontecendo ali muito rápido pro crescimento dele, né? As células, tudo. Então, a cura é muito rápida. É questões de 1 hora, 2 horas, o bebê não sente mais nada, já tá ali, já tá curando, né? Já tá cicatrizando aquela ferida. Então, Deus sabe de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o nosso bem. E nós precisamos de confiar e saber disso. Mas voltando aqui, então eles queriam impor isso. Se isso fosse uma decisão da pessoa, tá tudo bem.
igual a gente vê alguns dos discípulos para virar apóstolos, né? Eles passaram por isso. Timóteo teve que passar por isso na fase adulta, mas foi uma decisão dele. Então, gente, uma coisa que Deus traz aqui ao meu coração agora é que às vezes o que é certo para uns não é certo para outros, e o que é errado para uns não é errado para outros, né? Então, por isso a importância da gente estar ligado no Espírito Santo, deixando Deus trabalhar, não comparar a vida com ninguém, com o do outro, né? E como líderes de igrejas, né, a gente tem que tomar muito cuidado para não querer impor julgo, né? Até líderes de ministérios, né? Não impor julgos maiores que até mesmo a gente possa carregar, né? E também ter a graça, né? Trabalhar mais com a graça de Deus, ser gracioso, ser misericordioso, com amor, com carinho, querendo o melhor para o outro, né? Então aqui eles estavam muito preocupados com religiosidade e, graças a Deus, alguns apóstolos com visão, né, com o Espírito Santo, falaram, não, a gente precisa de ver como que vai ser leve para eles e, ao mesmo tempo, agradando a Deus, que é o mais importante. Então, continuando. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dos líderes entre os irmãos, escrevendo sobre eles a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia e na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio, sem a nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Então, como que Satanás trabalha mais? Na mente. E aqui saiu um povo antes de que a liderança os mandasse, falando o que eles achavam que tinha que ser feito, porque eles achavam que tinha que ser feito, né? Porque a visão deles podia ver. Por isso também é muito importante estar debaixo de liderança espiritual. Perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Olha só como que Satanás trabalha, né? E usando a própria igreja. Então vamos lá. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas. Que tudo vá bem com vocês. Uma vez despedidos, os homens desceram a Antioquia. Então, gente, olha só essa mensagem, quão maravilhosa que é. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas. Quer dizer, a gente carrega o nome de Jesus. Então, tem coisas que, se a gente fizer, a gente dá mau testemunho. Então, tem coisas que nós precisamos de não fazer, né? E também para fazer bem para nós mesmos, porque o pecado afasta o Espírito de Deus. Então, a gente quer estar cheio do Espírito Santo de Deus, né? E principalmente as imoralidades sexuais, ela é uma afronta ao templo do Espírito Santo, se Deus habita dentro de nós. E nós praticamos imoralidades sexuais, então a gente está denegrindo a imagem de Deus e também o templo do Espírito Santo. Uma vez despedidos, os homens desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Eita glória! É assim que tem que ser a mensagem de Deus. Quando o Espírito Santo está no comando, é assim a mensagem. Ela traz vida e não morte. Amém? Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz
para voltarem aos que os tinham enviado. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Gente, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, e mesmo assim, isso aqui aconteceu. Olha só, a permissão de Deus, não era a vontade de Deus, com certeza. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou a Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Aleluia. Podemos aprender tanto com a palavra de Deus, né, gente? Com um capítulo. Como a gente cresce. E eu oro, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te guie e que a tua palavra, quando você abrir a boca para falar de Deus, todas as vezes, seja para gerar vida e não morte, para trazer leveza e ajudar as pessoas a seguirem a Cristo, porque não existe outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele tem vida abundante para gente, é gracioso, é amoroso, é bondoso, é tudo que nós precisamos. Deus é suficiente e nos faz suficiente através dele. Então, que nós nos aproximamos cada vez mais de Deus e que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus sempre, na Assembleia dos Santos e em qualquer lugar que nós formos. Amém? Beijos!